irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. É um prazer estar com vocês em mais esse estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 13, exemplo de fé e consagração total. O verso áureo que nos diz: Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, que está lá em Hebreus 11:2, né? Temos lá em Hebreus um capítulo inteirinho falando então de fé, né? A primeira pergunta: à beira do tanque de Betesda, qual era o desejo de um certo paralítico? Então nós vamos estar aqui aprendendo a história desse paralítico que fala então na Bíblia, em João. Aqui nós vamos estar lendo no capítulo 5, o verso 4 ao 5. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Então, qual que era o desejo desse paralítico? Ele queria ser curado, né? Ser curado. E aí, pela leitura, diz que eles acreditavam, então, que um anjo, então, fazia mover a água desse tanque. Então, ele ficava ali de noite esperando uma oportunidade, né? 38 anos para ser curado. Mas vamos à leitura da nota. Tratava-se de um homem que fora paralítico por 38 anos. Sua enfermidade era em grande parte resultado do seu próprio pecado, sendo considerada um juízo de Deus. Isso é o que ele acreditava, né? Sozinho e sem amigos, sentindo-se excluído da misericórdia de Deus, o enfermo passara longos anos de miséria. Ao tempo em que esperava o movimento das águas, os que se compadeciam do seu desamparo o conduziam aos alpendres. No momento propício, porém, ninguém havia que o ajudasse a entrar na água. Vira o movimento das águas, mas nunca lhe fora possível chegar além da beira do tanque. Outros, mais fortes que ele, emergiam primeiro. Não podia competir com a turba egoísta e pronto a apoderar-se da vantagem. Seus persistentes esforços em direção desse único objetivo, bem como a ansiedade e as contínuas decepções nesse sentido, estavam lhe consumindo rapidamente as restantes energias. Pois é muito tempo, né? Então, aqui vem dizendo que ele nunca conseguia chegar, né? Até o lugar onde ele pudesse, então, mergulhar na água, até porque ele era paralítico, né? E, então, ele via, né, o movimento das águas, mas outros, né, que tinham mais condições, né, talvez, né, de andar, era outro tipo de doença, né, chegava primeiro. E ele sempre ficava só olhando, observando e nunca conseguia chegar, né? Isso, então, ia desanimando ele. Sofrimento. Sofrimento. Havia 38 anos. Então, agora a segunda pergunta: por que havia grande ajuntamento naquele tanque? Em João 5, 1 a 4. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Eu até li até o 5, era até o 4, né? Mas a leitura então terminava assim, que eles acreditavam então que se eles entrassem, né, nesse lago, né,
nesse tanque, quando a água se agitasse, eles poderiam sarar de qualquer tipo de doença. E tem mais, teria que ser o primeiro só que entrasse, depois já não tinha chance. Então, assim, era muito difícil, né? Porque ali tinha todos os tipos de enfermos, né? Como falam no texto. Cegos, coxos, paralítico, e o que conseguisse entrar primeiro, eles acreditavam que ia ser curado. Sim. Mas isso, pelo que a gente viu, era a gente estudando, vê que era mais uma crendice deles, né? Uma crendice popular, que eles acreditavam que o anjo vinha e movia aquela água, não necessariamente que isso acontecia, verdade, que era verdade. Então, aqui continuando, né, na história, o texto do Espírito de Profecia também esclarece mais alguma coisa. Havia em Jerusalém um grande tanque chamado Betesda. Às vezes suas águas eram agitadas e o povo acreditava que o anjo do Senhor descia para agitá-las e que o primeiro que descesse ao tanque seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um grande número de pessoas vinha àquele lugar com a esperança de ser curado, porém a maioria amargava a decepção. Ao moverem-se as águas, a multidão se juntava de modo que muitos nem sequer conseguiam chegar às bordas do tanque. Centenas de sofredores afluíam ao local. Tão grande, porém, era a multidão, quando a água era agitada, que todos se precipitavam para diante, atropelando homens, mulheres e crianças mais fracos que eles. Muitos não se podiam aproximar do tanque. Muitos dos que conseguiam até ali chegar morriam à beira dele. Haviam-se construído em torno do mesmo abrigos para a proteção dos doentes contra o calor do dia e frio da noite. Alguns havia que passavam a noite nesses alpendres, arrastando-se para a beira do tanque, dia a dia, numa vã esperança de cura. Que triste então, né? Era a situação, que triste que era esse lugar, né? Falava que vinha multidões, né? Se ajuntavam ao redor ali de enfermos, então esperando, né, essa oportunidade de então ser curado. Isso. Naquele tempo. Tinham até construído abrigos, né, de proteção a esses doentes contra o calor, contra o frio da noite, né, porque eles ficavam ali então de noite, né, naquela esperança, que ainda fala que era uma vã esperança de cura. Então, e acho que nenhum texto da Bíblia diz que conta de alguém que fosse curado. Isso, não, acho que não tem tem, nenhuma né? passagem bíblica, Eu realmente não era, conheço. mas era mesmo uma crendice. Uma crendice. A terceira pergunta: quando Jesus chegou ali, que palavras dirigiu ao enfermo? João 5, 6 a 8. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, que as palavras que Deus dirigiu ao enfermo é: queres ficar são, né? E aí ele levou o assunto. Ele disse que não tinha ninguém. Não tinha, porque ele achou que Jesus estava querendo falar, quer que eu ajudar ele, né? Para levar o tanque. Ele fala: mas Senhor, eu não tenho quem me leva quando a água é agitada, né? Quando eu vou, outros descem antes de mim. Mas é muito bonita então essa passagem, né, que nós vamos ter agora aqui na leitura, que vai nos esclarecer melhor como que foi então esse encontro desse paralítico com Jesus. O enfermo jazia em sua esteira quando, dirigindo casualmente a fronte para olhar ao tanque, eis que um terno e compassivo semblante se achava inclinado sobre ele, e prenderam-lhe as atenção as palavras: queres ficar são?
João 5,6. A esperança brotou-lhe na alma. Sentiu que, de qualquer modo, ia ser ajudado. Em breve, porém, desvaneceu-lhe o brilho de animação. Lembrou-se de quantas vezes experimentava chegar ao tanque e tinha agora pouca probabilidade de viver até que a água fosse novamente agitada. Voltou-se fatigado, dizendo: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. João 5,7. Jesus não pediu a esse sofredor que tivesse fé nele. Diz simplesmente: levanta-te, toma a tua cama e anda. João 5,8. A fé do homem, todavia, apodera-se daquelas palavras. Ele então creu nas palavras de Cristo. Cada nervo e músculo vibra de nova vida, e a energia da saúde enche-lhe os membros paralisados. Sem duvidar, determina-se a obedecer a ordem de Cristo, e todos os músculos obedecem-lhe à vontade. Pondo-se repentinamente de pé, sente-se um homem no gozo de suas atividades. Que maravilha, né? Maravilhoso, né? Ele exerceu a fé ali, né? A quarta, então, pergunta: que fez o paralítico? Andou primeiro para depois crer, ou creu primeiro para depois andar? Em João 5,9 diz assim: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Então aqui a Bíblia esclareceu mais um ponto, né? Que a cura então foi feita num dia de sábado. Pode então ser feita no dia, né, de sábado, não tem problema nenhum. Fazer o bem no dia do sábado então é lícito, né? Então aqui nós vamos ler na leitura que ele creu na palavra de Cristo primeiro, né? Pode ler. O pobre enfermo estava inválido. Havia 38 anos que não fizera uso dos membros. No entanto, Jesus lhe ordenou: levanta-te, toma a tua cama e vai. Mateus 9,6. O doente poderia ter dito: Senhor, se quiseres curar-me, obedecerei a tua palavra. Mas não, creu na palavra de Cristo, creu que fora curado e fez imediatamente o esforço. Decidiu andar e andou. Agiu sobre a palavra de Cristo e Deus lhe concedeu a força. Estava são. Então a gente vê aqui o quanto é importante essa parte, né, do crer, né? Você não ficar esperando ver alguma coisa diferente ou sentir alguma coisa diferente, questionar, né? Ou e tal, né? Não. Como assim falar para mim pegar minha cama e andar? Não tenho condições, eu estou há tantos anos aqui, né? Ele poderia ter dito isso, mas ele creu, né? Creu e o que ele fez? Imediatamente, obedeceu também, né? Toma a tua cama, né? E vai, levanta-te, toma a tua cama e vai. Então ele, na hora, diz que ele levantou e andou. E aí então Deus lhe concedeu a força, né? Porque ele creu, né, na palavra de Cristo. Vamos então na quinta pergunta. Deste singelo relato bíblico, que lição há para nós? Então aqui nós trazendo para nós a experiência desse paralítico, nós vamos ver que da mesma forma nós também podemos receber a cura espiritual. Aqui nós vamos estar lendo Isaías 1, verso 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então a graça de Deus, né, o perdão dos nossos pecados, faz isso. Por mais que nossos pecados sejam, então aqui fala, como a escarlate, se tornarão brancos como a neve.
quer dizer, pecados terríveis, né? Não importa o tipo de pecado grave que seja, né? Você pode ficar limpo desse pecado, né? Então, essa é a promessa de Deus. Eu vou ler a primeira parte, o primeiro parágrafo dessa nota que está no Desejado de Todas as Nações, 203. Por meio da mesma fé, podemos receber cura espiritual. Fomos pelo pecado separados da vida de Deus. Temos a alma paralítica. Não somos por nós mesmos mais capazes de viver vida santa do que o era aquele homem de andar. Muitos há que compreendem a própria impotência e anseiam aquela vida espiritual que os porá em harmonia com Deus, estão vãmente lutando por obtê-la. Em desespero clamam: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, 24. Que essas almas acrabunhadas, lutadoras, olhem para cima. O Salvador inclina-se sobre a aquisição de seu sangue, dizendo com inexplicável ternura e piedade: queres ficar são? Pede-vos que vos levanteis com saúde e paz. Não espereis sentir que estáis são. Crede-lhe na palavra e será cumprida. Ponde a vontade do lado de Cristo. Então aqui nós vemos, já no começo dessa leitura, que nós também temos a alma paralítica pelo pecado, né? Sim. E nós não somos por nós mesmos, então, capazes de viver vida santa, mais do que era aquele homem de andar. Nós estamos na mesma situação, mas Cristo pode, então, nos conceder essa cura espiritual. Pode continuar a leitura? E não devemos ficar esperando, né, que fala. Esperando sentir alguma coisa, ficar são primeiro para depois ir até Ele, né? Devemos então crer na palavra, né, e exercitar a fé, né? Isso é uma forma de exercitar a nossa fé. Não podeis expiar os vossos pecados do passado, nem podeis mudar o vosso coração e tornar-vos santo. Mas Deus promete fazer tudo isto por vós, mediante Cristo. Vós credes nesta promessa, confessai os vossos pecados e entregai-vos a Deus. Vós quereis servi-lo. Tão depressa isto fazeis, Deus cumpre sua palavra para convosco. Se credes na promessa, credes que estáis perdoado e purificado. Deus supre o fato, sois curado, exatamente como Cristo conferiu ao paralítico poder para caminhar quando o homem creu que estava curado. Assim é se credes. Então é simples, né, de entender. A questão aqui é você realmente crer. Eu acho que muitas vezes a gente não crê o suficiente, né, para receber às vezes muita coisa, né, muita cura, né, na vida de cada um. Falta-nos às vezes esse crer, né? Como o paralítico creu, nós temos que crer também. A promessa é dada. A promessa de Deus, né? A promessa é dada, o perdão dos pecados, de sermos purificados. E a nossa parte então é crer, né? Crer que isso é real, isso acontece sim. Vamos então à sexta pergunta, né? Pode ler. Quando Josafá, rei de Judá, soube da aproximação de poderosos inimigos, o que sentiu? Onde buscou refúgio? Então agora, Bianca, a gente vai mudar um pouco aqui, né? Acabou uma história, né? Paralítico. E agora a gente vai entrar numa outra história também que tem importante, né? Para nós na questão da fé. Isso, aí nós vamos então a história sobre Josafá. Temos lá o texto da Bíblia, 2 Crônicas 21:4. Isso, vamos lá. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azozon Tamar, que é em Gedi.
Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha só, então aqui mostra que o rei Judá, ele teve medo. Sim. Só que ele buscou refúgio em Deus. É que fala que toda a Judá então apregoou jejum. Vamos então à leitura? A Ilza pode ler? Então, a leitura aqui vem falando, né? Gostaria de comentar que ele era um homem muito preparado, tinha um grande exército, né? Muito preparado para enfrentar qualquer tipo de inimigo. Mas também o que estava vindo era muito grande, né? Na direção deles. Fala que ele teve medo, mas ele não pôs a sua confiança no seu exército, que fala nem no seu braço, né? No braço de carne, mas em Deus, né? No Deus de Israel. Então vamos à leitura. Josafá era um homem de coragem e valor. Durante anos estivera fortalecendo seus exércitos e suas cidades fortificadas. Ele estava bem preparado para enfrentar praticamente qualquer inimigo. Contudo, nesta crise não pôs sua confiança no braço de carne. Não mediante disciplinados exércitos e ciladas muradas, mas por uma viva fé no Deus de Israel. Poderia ele esperar alcançar a vitória sobre esses pagãos que se vangloriavam de seu poder para humilhar Judá aos olhos das nações? Então, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Texto então da Bíblia, né, de Crônicas. Isso, muito importante, então, essa leitura. Vamos, então, à sétima pergunta. Como se expressou o rei perante Deus e a congregação? A leitura está em 2 Crônicas 25 ao 9. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então essa foi a forma como Josafá falou ali diante do povo. Ele então clamou ao Senhor, né, e disse, né, lembrou de todas as maravilhas que Deus tinha feito, inclusive ter dado aquela terra, né, ao povo de Israel, ter livrado eles, né, de outros reinos, né, e ter dado então para eles. E que lá foi construído um santuário em nome dele, né, e que tinha então o povo toda essa confiança em Deus, né? Então ele lembrou todas essas partes, né, diante do povo. Diante do povo, isso foi muito importante aqui a gente ver, né? Porque ali então ali fala que, depois nós vamos ler aqui na leitura, tinha mulheres, homens, crianças, todos ali ouvindo então as palavras do rei, né? Ele passou uma confiança, né, para toda a congregação. O texto. Vamos à leitura da nota, então. Com confiança podia Josafá dizer ao Senhor: nossos olhos estão postos em ti. Durante anos ele havia ensinado o povo a confiar naquele que nos séculos passados tinha se interposto tantas vezes para salvar seus escolhidos
de completa destruição. Então ele podia ter confiança em dizer isso, né? Que os olhos estavam no Senhor, porque realmente eles estavam. Durante todos esses anos, o povo, ele passou isso também para o povo, para que confiassem no Senhor. E agora, quando o reino estava em perigo, Josafá não estava sozinho. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. 2 Crônica 20:13. Unidos jejuaram e oraram, unidos pleitearam com o Senhor para que pusesse seus inimigos em confusão, a fim de que o nome de Jeová fosse glorificado. Que maravilha, né? O fato de Josafá ter tido essa confiança, ter passado isso, fez com que todo o povo também, né, unisse, né, e jejuar e orar, quer dizer, teve uma colaboração de todos, né, diante de Deus. A 8ª pergunta: que resposta enviou o Senhor naquele dia? Como deveriam proceder? Continuando então a história no texto de 2 Crônicas 20, agora do 14 ao 17. Então vamos à leitura. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todos Judás e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha que maravilha. Então fala que a resposta veio, né, do Senhor através de Jaziel, que era o levita dos filhos de Asaf, dizendo então que eles não precisavam temer, porque essa peleja então não era deles, mas do Senhor, né? Era apenas, a parte deles era apenas confiar, parar, olhar o livramento. Eu vou ler então, continuando aqui. Dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, aqui é interessante que Deus deu detalhes, né, do que aconteceu, onde que o exército inimigo estava, como que eles deveriam então chegar, né, diante lá deles, e disse que eles não iam pelejar, né, eles não iam precisar fazer nada, iam ter que ficar lá parado. Que fala, né, estais em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá de Jerusalém, né? Que maravilha, né? Essa promessa que Deus deu a eles. E eles creram. Por isso que tiveram a vitória. Exatamente o que Deus pediu, assim como Deus falou, eles fizeram, né? Isso que é importante. E continuando então a 9ª pergunta: qual foi a arma mais forte naquela batalha? E o que fizeram
Esperaram a vitória para louvarem a Deus por ela, ou louvaram a Deus crendo na promessa? O que ocorreria se hoje houvessem menos palavras de desânimo? 2 Crônicas 20, verso 20 ou 24, né? E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Entre eles mesmos, então, eles lutaram entre esses amores. Os inimigos ficaram tão confusos, né? Deus fez com que eles se confundissem e eles mesmos mataram os outros. Foram os filhos de Amon e os de Moabe contra os moradores de Seir. E aí eles ajudaram uns aos outros a destruir-se. Então vamos à leitura da pergunta 9. Esses cantores iam diante do exército, erguendo suas vozes em louvor a Deus pela promessa de vitória. Era uma maneira singular de ir à batalha contra o exército do inimigo, louvando ao Senhor com cânticos e exaltando o Deus de Israel. Este era seu hino de batalha. Eles possuíam a beleza da santidade. Se mais louvores de Deus tivessem lugar agora, esperança e coragem e fé aumentariam constantemente. E isso não fortaleceria as mãos dos valentes soldados que hoje estão firmes em defesa da verdade? Deus foi a força de Judá nesta crise e Ele é a força de seu povo hoje. Não devemos confiar em príncipes ou pôr o homem no lugar de Deus. Devemos lembrar que os seres humanos são falíveis e falhos, e aqueles que têm todo o poder é nossa forte torre de defesa. Em qualquer emergência, devemos sentir que a batalha é sua. Seus recursos são ilimitados e as aparentes impossibilidades farão que a vitória seja ainda maior. Não pensais que fizéssemos nós mais disso agora, nossa esperança, coragem e fé seriam avivadas? Não seriam fortalecidas as mãos dos soldados que se acham na defesa da verdade? Houvesse muito mais o louvor ao Senhor e muito menos lastimosas palavras de desânimos, e seriam ganhas muito mais vitórias. Então, qual que foi a arma deles naquela batalha e que fizeram? Esperar a vitória para louvarem a Deus por ela, ou louvaram a Deus crendo na promessa? Então, eles louvaram a Deus, né? E aqui vem falando várias vezes nessa leitura da questão do louvor, né? Que em todas as situações, né? Não importa o tipo de batalha que a gente esteja enfrentando, a gente deve sempre lembrar que essa batalha não é nossa, é de Deus. Então, colocar a nossa confiança total e já agradecer, já louvar antes mesmo dela acontecer. E nessa batalha, então, diz que os cantores, né, iam adiante do exército, erguendo suas vozes em louvor a Deus pela promessa da vitória. Então, eles já confiaram
na promessa da vitória, então eles já iam adiante louvando ao Senhor, né? Com certeza. Com a certeza, né? Então, diz que eles louvavam o Senhor com cântico, exaltando o Deus de Israel. Este era seu hino de batalha, né? E aqui também, respondendo à última parte, o que ocorreria se hoje houvesse menos palavras de desânimo? Então, nós seria um ganho muito mais vitórias, né? Muito mais batalhas. Teríamos muito mais vitórias. A 10ª pergunta aqui são várias perguntas numa só. Para nosso Salvador em sua vida na terra, o que eram os cânticos e hinos espirituais? Para onde ele dirigia a mente dos ouvintes? Quando adoramos a Deus em espírito e em verdade, até quem se une ao nosso louvor? O que devemos fazer enquanto nos preparamos para nosso futuro lar? Temos também aqui 3 textos, né, da Bíblia. 4 textos, Quatro né? textos. Eu vou ler Salmos. Então eu vou ler Salmos 105, 43. E conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. E Isaías 35, 10 nos diz assim: E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Agora eu vou ler Isaías 66, 22 ao 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Olha que lindo aqui. Então essa promessa, né, já no novo céu, que de uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante Deus. Agora é Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então todos os textos aqui estão falando de louvor, de cântico, de alegria, né, de regozijo, né? Então esse é o que nós devemos ter sempre em mente, né? E ao invés de estar reclamando, né, estar olhando as coisas tristes, né, devemos sempre nos lembrar. E aqui o texto inspirado, né, vai falar melhor, então, respondendo aqui as perguntas, né, como era que Jesus, então, agia, né, diante dos problemas, né, como que ele fazia para voltar o povo, né, às coisas espirituais. Cristo tomou sobre si a natureza humana para que pudesse compreender todos os corações. Seu espírito nunca se encheu tanto dos cuidados deste mundo que não tivesse tempo para as coisas de cima. Ele podia dar evidências de sua alegria cantando salmos e hinos celestiais. Muitas vezes ouviam os moradores de Nazaré sua voz erguer-se em louvor e ações de graças a Deus. Com frequência entretinha em cânticos comunhão com o céu. E quando os companheiros se queixavam da fadiga do trabalho, eram animados pela doce melodia que lhe caía dos lábios. Dir-se-ia que seu louvor banisse os anjos maus e como incenso enchesse com doce fragrância o lugar em que se achava. Então, diz que a doce voz do Salvador, então, animava, né? Quando eles estavam, os companheiros de Jesus estavam se queixando de fadiga do trabalho, era a voz dos lábios dele que os animava. Que privilégio, né? Na continuação da nota, ao serem entoados cânticos de louvor,
ao se elevarem aos céus fervorosas orações, ao se repetirem as lições das maravilhosas obras de Deus, ao expressar-se a gratidão do coração em preces e hinos, os anjos dos céus apanham o tom e a eles se unem louvor e ações de graça. Então aqui nós tá respondendo aqui, né, a pergunta de quem se une então nesse louvor. Os anjos também, os que pegam o tom e unem-se em louvor e ações de graça. Essas práticas repelem o poder de Satanás. Olha que importante. Expulsam as murmurações e queixas, e Satanás, o que acontece? Perde terreno. Deus nos ensina que devemos reunir-nos em sua casa para cultivar os atributos do perfeito amor. Isto habilitará os habitantes da terra para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Então se congregarão no santuário de um sábado ou outro, de uma lua nova ou outra, para unir-se em majestosos cânticos e ações de graça e louvor àquele que se assenta sobre o trono e ao Cordeiro para todo o sempre. Então aqui, enquanto nós estamos esperando, né, para o nosso futuro lar, o conselho aqui é que nós devemos então nos reunir, né, na casa de Deus, que seriam os cultos que a gente tem, então, para louvar, né, a Deus, agradecer por tudo que Ele nos tem feito, e também fala que essas práticas repelem, então, o poder de Satanás. Existe até um ditado, né, popular que diz: quem canta os males espanta, né? Então eu lembrei disso agora. Realmente, esse é o conselho mesmo. O cântico, ele faz parte, né, todo momento da nossa vida, e ele vai ajudar bastante a nos dar ânimo, né, nos fortalecer. Isso. A pergunta 11. Quando homens demonstram incredulidade, que influência trazem sobre outros? Que influência exerceram os espias infiéis? Então nós vamos ver que quando homens demonstram incredulidade, eles estão exercendo a mesma influência que os espias infiéis exerceram, né? Então eles lançam sombra sobre as pessoas. Fala que a esperança e o ânimo dão lugar ao que é o desespero covarde, né? Vamos à leitura então na Bíblia, em Números 13:31. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E depois... Agora o 14, 2 ao 4. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Nossa, que coisa dura, né? Você vê o que é a influência, né? Uma má influência, né? Um relatório negativo, né? Que eles fizeram ali, duvidando então de tudo que Deus já tinha feito, do que Deus já tinha prometido, e o povo foi então influenciado por isso. A 12ª pergunta, então: quando um homem demonstra fé na palavra do Senhor, que influência exerce? Que influência exerceu Ezequias? Então aqui na outra pergunta a gente viu daquele que, do lado negativo, né? Quando traz uma má influência. E agora nós vamos aprender qual o resultado, então, de uma boa influência, uma influência na palavra de Deus, né? Aqui em 2 Crônicas 32:8 diz assim: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá.
Então aqui já falou de mais um personagem, né, do rei Ezequias, que animou o povo de Judá com as suas palavras. Então ele exerceu, então, Ezequias, uma boa influência, né? Vamos dividir a leitura. Nada inspira fé mais depressa que o próprio exercício da fé. O rei de Judá havia se preparado para a tempestade por vir, e agora, confiante em que a profecia contra a Síria haveria de cumprir-se, descansou sua alma em Deus, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, 2 Crônicas 32:8. Segure os jovens a mão do infinito poder. A fé cresce pelo exercício, alimentai-vos das promessas, estais contentes de descansar nas simples promessas da palavra de Deus. Pode continuar a leitura. Um membro que trabalhe da maneira devida levará outros a se unir com ele em súplica pela revelação do Espírito Santo. Deus não pode usar homens que em tempos de perigo, quando a força, a coragem e a influência de todos são necessárias, temem tomar uma firme posição pelo direito. Então, Deus não pode usar homens, aqui diz que não têm a coragem, né? Mas que temem o perigo, mas ele usa os que confiam na palavra de Deus, nas suas promessas, como descansou então aqui o rei Ezequias, né? Terminamos aqui então mais um estudo de fé e consagração desses personagens da Bíblia, que possamos ter a mesma fé e a mesma confiança e descansar então nas promessas de Deus. Até a próxima. Que Deus possa abençoar então todos que estão nos acompanhando nesses estudos, que a cada dia possamos aprender mais da palavra de Deus. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.